Biólogos estimam que a população P de certa espécie de aves é dada pela função do tempo t em anos de acordo com a relação P de t é igual a 250 vezes 1,2 elevado a t sobre 5, sendo t igual a zero o momento em que o estudo foi iniciado. Em quantos anos a população dessas espécies de aves irá triplicar? Para isso, a gente vai usar as aproximações de log de 2 igual a 0,3, log de 3 igual a 0,48. Bom, então, nós vamos usar a função que calcula a população de aves ao longo do tempo t em anos, certo? Então, a primeira coisa, como o exercício pede para a gente descobrir qual que é o tempo para que o número de aves triplique, então a gente tem que calcular a população inicial aqui, né? Então, primeiramente, a gente vai colocar que o t igual a zero e calcular qual que é a população inicial. Então, calculando o p de zero, substituindo o t por zero, aqui o expoente vai ficar 0 sobre 5, que dá zero. Então, fica 1,2 elevado a zero. E 1,2 elevado a zero é 1, então vai ficar 250 vezes 1 é igual a 250, ou seja, a população inicial é igual a 250. Agora, tentando responder a pergunta, ó, em quantos anos, qual que é o t para que a população seja o triplo, né? Quanto tempo a população irá triplicar. Então, no caso, como inicial é 250, saber quando a população vai ser o triplo. 3 vezes 250, ou seja, 750. Então, para isso, a gente vai usar novamente a função. Vamos trocar o p por 750 para tentar descobrir o t, que vai ficar na incógnita aqui, ó, dessa equação exponencial. Perceba que a incógnita está aqui no expoente, por isso é uma equação exponencial, certo? Bom, então, primeiramente, para resolver essa equação exponencial, a gente tem que isolar a potência que contém a incógnita. Então, a gente tem que isolar essa potência aqui, 1,2 elevado a t sobre 5. Para isso, a gente tem que tirar o 250 daqui, que está multiplicando, vai passar dividindo. E aí, 750 dividido por 250 é igual a 3, né? Afinal, é o triplo. E a gente chega nessa equação exponencial, que não dá para igualar a base, fatorando 3 aqui, né? O 1,2, não tem como, usando propriedades simples de potência. Então, para isso, a gente vai usar a propriedadezinha do log, né, que é satisfeita as condições de existência, se duas expressões são equivalentes, se x é igual a y, então o log de x numa certa base b vai dar o mesmo resultado que o log de y nessa mesma base b, é a base que a gente quiser. Nesse caso aqui, a gente vai usar a base 10, porque as dicas do exercício estão na base 10. Então, se 3 é igual a 1,2 elevado a t sobre 5, então o log de 3 na base 10 tem que dar o mesmo resultado que o log de 1,2 elevado a t sobre 5 na base 10. Bom, com isso aqui, colocando o log dos dois lados, a gente pode usar as propriedades de logaritmo que a gente já estudou, né? Transforma a multiplicação no logaritmando numa soma de logs, transforma a divisão no logaritmando numa subtração de logs, e quando tem uma potência aqui no logaritmando, fica equivalente a calcular n vezes o log de x na base b, certo? E é essa a propriedade que a gente vai começar aqui, que esse é o ponto mais importante, por que a gente usa o logaritmo numa situação dessa, né? Porque com a propriedade 3, a gente consegue transformar essa equação exponencial numa equação do primeiro grau. Então, tombando aqui o expoente, ó, a gente vai ter que log de 1,2 elevado a t sobre 5, essa expressão é equivalente a essa. Fica t sobre 5 vezes log de 1,2, que era uma equação exponencial, a incógnita está lá no expoente, vira uma equação do primeiro grau agora, certo? Basta agora, o que falta é a gente calcular esses logs de 3 e log de 1,2. Bom, log de 3 a gente já tem, né? É 0,48, foi dado no enunciado. Agora nós temos que nos preocupar aqui em calcular esse log de 1,2. Para isso a gente vai usar a propriedade 1 e propriedade 2, né? Antes, esse log de 1,2, a gente vai enxergar, vai transformar isso como uma fração, né? Uma divisão. 1,2 nada mais é do que 12 sobre 10. E aí sim, agora a gente consegue usar a propriedade 2. Quando tem uma divisão no logaritmando, a gente pode separar uma subtração de logs, tudo na mesma base, né? No caso aqui, base 10. Quando a gente separar, vai continuar a base 10. Então, aqui no lado esquerdo da equação continua log de 3, que a gente já tem esse valor, né? Só não substituir ainda. E aí, separando aqui esse logaritmo, ó, como aqui o logaritmo manda uma divisão, fica log de 12 menos log de 10, certo? Bom, log de 10 a gente sabe, log de 10 na base 10 é igual a 1. Mas o log de 12 a gente ainda não tem, né? Tem o log de 2 e log de 3. Mas, usando a propriedade 1, a gente vai conseguir. Por quê? Porque se a gente fatorar o 12, a gente pode enxergar o 12 como 2 vezes 2 vezes 2. A gente consegue transformar numa multiplicação. E aí, utilizando a propriedade 1, a gente consegue separar esse log de 2 vezes 2 vezes 3, vira log de 2 mais log de 2 mais log de 3, que é uma aplicação da propriedade 1 aqui, né? No caso,
com 3 fatores aqui no logaritmando. E agora, perceba que tudo que apareceu aqui a gente já sabe, né? Log de 2, log de 2, log de 3, a gente tem essas informações no enunciado. A gente já trocou aqui o log de 3 por 0,48 e o log de 10 por 1. Então, vamos apagar as propriedades aqui para a gente ganhar espaço. Então, agora é só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, né? Substituindo, do lado esquerdo já ficou 0,48. Do lado direito, vamos fazer essa adição aqui e subtração. Vai dar 0,08. Então, agora é só resolver essa equaçãozinha aqui com fração, decimal. Bom, para ficar mais fácil, eu aconselho vocês sempre a transformar em fração. Os decimais, conta com decimal é fácil para adição e subtração, mas para multiplicação, divisão, potência, ela pode ser um pouco mais chatinha. Então, nesse caso aqui, para ficar mais fácil, sugiro que você transforme tudo em fração. O 0,48 é 48 sobre 100, o 0,08 é 8 sobre 100, né? Perceba que os dois têm duas casas depois da vírgula, então fica sobre 100 aqui. Bom, e aí como são frações multiplicando aqui, né, dos dois lados da equação, a gente pode simplificar. Ó. Dá para cortar o 100 com 100 e o 48 e o 8, cada um está de um lado da equação. Dá para simplificar por 8. Desse lado fica 6, desse lado sobra 1. E aí sobra uma equação bem simples, ó. T sobre 5 é igual a 6. O 5 que está aqui dividindo passa multiplicando e a gente chega na resposta que é T igual a 30 anos.